Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Adriana. Hoje a nossa aula tem como tema classificação da matéria. Vamos lá? Bom, do ponto de vista da química, tudo que existe no nosso universo ou é matéria ou é energia. A matéria é tudo que tem massa e ocupa espaço, e a energia é definida de forma resumida como a capacidade de realizar trabalho, e ela provém da transformação dos materiais. Afinal de contas, do que é feita a matéria? A matéria é formada de substâncias, as substâncias são formadas de moléculas e as moléculas são formadas de átomos. Os átomos ainda são constituídos de partículas subatômicas, sendo as principais os prótons, os nêutrons e os elétrons. E nós vamos dedicar o nosso estudo aos materiais. Vamos compreender a classificação desses materiais que compõem o nosso universo. Bom, a matéria, ela pode ser formada por substâncias puras e misturas. As substâncias puras, elas podem ser classificadas com base nos constituintes químicos em substâncias simples ou substâncias compostas. Já as misturas, elas podem ser classificadas com base nas fases que formam o sistema que eu estou observando. Então, as misturas, elas são classificadas em homogêneas ou heterogêneas. Eu preparei este fluxograma para facilitar a visualização e a compreensão. Mais adiante, nós vamos estudar cada parte separada. Primeiro, substância pura. Quimicamente, uma substância pura, ela é formada por unidades que podem ser átomos ou moléculas iguais. E eu coloquei aqui dois exemplos. Balões de gás hélio. Para eu ter a substância pura, hélio, dentro deste balão, significa que eu tenho apenas átomos de hélio ali dentro, não pode ter nenhum outro constituinte químico. E água destilada. A água destilada é uma água produzida em laboratório, ela é isenta, gente, de outros constituintes químicos. Eu tenho apenas moléculas de H2O. Esta água, ela é usada para fazer reações químicas e também para produzir medicamentos. Misturas. As misturas, elas são formadas por duas ou mais substâncias puras, ou seja, as unidades que compõem a mistura são diferentes. Eu coloquei aqui como exemplo a água mineral. A água mineral, gente, além de moléculas de H2O, tem íons, sais minerais, os íons bário, fluoreto, sódio, cloreto, sulfato, nitrato, entre outros. Percebam que as unidades químicas, elas são o quê? Diferentes entre si, tá? Outro exemplo é o ar do pulmão. O ar do pulmão, gente, é formado de gás carbônico e ao soprar o balão, com certeza, vapor de água sai junto. Então, no mínimo, aqui dentro, a gente vai ter o quê? Moléculas de H2O e moléculas de CO2. As unidades que compõem aqui este sistema são diferentes. Eu tenho aqui, no mínimo, duas substâncias diferentes, água e gás carbônico. Então, eu tenho uma mistura. Bom, vamos agora entender a constituição em termos microscópicos das substâncias puras. Qual é a constituição química das substâncias puras? Com base nessa constituição, as substâncias puras, elas podem ser simples, quando ela é formada por um único tipo de elemento químico, como é o caso do ferro sólido, formado apenas por átomos de ferro, representado pelo símbolo Fe. O gás ozônio, que é formado unicamente por átomos de oxigênio, representado pelo símbolo O. E o gás hélio, que é formado por átomos de hélio, cujo símbolo é He. Percebam
Aqui eu tenho 3 substâncias diferentes e na sua composição eu tenho apenas um tipo de átomo. Já as substâncias compostas apresentam moléculas ou aglomerados de átomos diferentes entre si. Aqui eu coloquei como exemplo para vocês a sacarose, que tem fórmula química C12H22O11. A sacarose é uma substância presente no açúcar de frutas como beterraba e cana-de-açúcar. Na composição aqui da molécula, nós temos 12 átomos de carbono, cujo símbolo é C, 22 átomos de hidrogênio, cujo símbolo é H, e 11 átomos de oxigênio, cujo símbolo é O. Então, eu tenho 3 átomos diferentes formando a molécula de sacarose. Outro exemplo que pode ser observado aqui é o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico, pessoal, ele é utilizado em reações químicas, cuja fórmula é H2SO4. O ácido sulfúrico, ele é formado por 2 átomos de hidrogênio, cujo símbolo é H, 1 átomo de enxofre, cujo símbolo é S, e 4 átomos de oxigênio, cujo símbolo é O. Percebam que os átomos que compõem esta molécula, esta fórmula química, são diferentes. Então, nós temos uma substância composta. Bom, as misturas, elas são classificadas com base nas fases que eu posso observar no sistema. Nós temos as misturas homogêneas, que são eu vou ter sistemas formados por mais de um componente, ou seja, por mais de uma substância pura, porém, eu vou ter uma fase. O que é fase do sistema? É aquilo que eu consigo observar, é aquilo que eu vejo. No exemplo, vai ficar mais claro ainda para vocês. E as misturas podem ser classificadas também como heterogêneas, onde o sistema ele é formado por 2 ou mais componentes que apresentam 2 ou mais fases. Vamos aos exemplos. Aqui, gente, eu coloquei para vocês 4 exemplos de misturas homogêneas. A primeira é o etanol 70%. Observem este frasco, vocês enxergam apenas um líquido, com todas as características idênticas em todos os pontos. O etanol é formado por água, o etanol 70% é formado por água e etanol. Então, eu tenho 2 componentes, porém eu enxergo apenas uma fase. No entanto, tem uma mistura homogênea. O vinagre, que é uma substância usada para temperar salada, por exemplo, também é uma mistura homogênea. Eu vou ter no mínimo água e ácido acético, que apresenta uma fase. O soro caseiro é uma mistura de água, sal de cozinha e açúcar. Porém, depois de realizar a dissolução dos sólidos aqui na água, eu não consigo distinguir o sal, o açúcar, eu vou ter apenas um líquido com características idênticas em todos os pontos do sistema. Portanto, eu tenho uma mistura homogênea. Da mesma forma que vocês estão vendo aqui nesta animação, o sal, ao ser dissolvido na água, ele desaparece, porque o sal ele é miscível em água, ele pode ser dissolvido na água e, portanto, o sistema final ele é homogêneo. As misturas heterogêneas, elas são formadas por 2 ou mais componentes e apresenta 2 ou mais fases. Vejam aqui os exemplos. Água com gás. Eu consigo perceber uma fase líquida e uma fase gasosa. 2 fases, líquida, gasosa, portanto, mistura heterogênea. O granito, gente, é uma mistura, é uma pedra, né? O granito, ele é uma pedra formada por 3 substâncias diferentes. Nós temos feldespato, mica e quartzo. Essas 3 substâncias, elas apresentam colorações diferentes. Então, eu consigo
visualmente perceber as diferenças, portanto, o granito é uma mistura heterogênea. O óleo corporal bifásico, como o próprio nome diz, também é uma mistura heterogênea, porque apresenta duas fases. Como vocês podem ver, embaixo eu tenho uma porção mais escura, em cima eu tenho uma porção mais clara. Visualmente é fácil distinguir aqui duas fases, portanto, mistura heterogênea. O álcool gel também é uma mistura heterogênea. Eu consigo perceber partículas mais, vamos dizer assim, eu vejo partículas dispersas. Eu consigo perceber bolhas no interior deste sistema. O álcool gel, além de tudo, eu gostaria de ressaltar a utilização desta substância, né, do álcool gel 70%, para fazer asepsia das mãos. Essa medida ela é protetiva no sentido de eliminar bactérias e vírus, inclusive o coronavírus, ok? Então, utilizem álcool gel 70% para poder eliminar vírus e bactérias das mãos. Pessoal, um ponto importante é a análise de gráficos de um sistema material, pois permite a identificação de uma amostra como sendo de uma substância pura ou de uma mistura. Vejamos por quê. Aqui eu coloquei para vocês como exemplo o gráfico de uma substância pura, a água. Toda substância apresenta pontos de fusão e ponto de ebulição. O que é ponto de fusão? É a temperatura na qual a substância passa do estado sólido para o estado líquido. No caso da água pura, é 0 graus Celsius. Já o ponto de ebulição é a temperatura que a substância passa do estado líquido para o estado gasoso. No caso da água pura, é 100 graus Celsius. Percebam no gráfico que durante a fusão e durante a ebulição, as temperaturas permanecem constantes, diferente das misturas. Vamos aqui ao gráfico. Este gráfico é de uma mistura. Vejam que durante a fusão, que é a passagem do estado sólido para o estado líquido, nós não temos mais a temperatura constante, sim o intervalo de fusão. Aqui, neste ponto, inicia a fusão e aqui termina. E é variável. O mesmo acontece com a ebulição. Não é mais constante, nós temos um intervalo de ebulição. Os químicos perceberam a existência de dois gráficos de misturas diferentes. Eles chamaram o primeiro caso de mistura eutética. O que é uma mistura eutética? Mistura eutética é quando eu tenho duas ou mais substâncias que se comportam como se fossem substâncias puras durante a fusão. Observem aqui. Como que eu sei que é uma mistura olhando o gráfico? Primeiro, a fusão está constante, eu poderia pensar que é uma substância pura, porém, durante a ebulição, a temperatura variou. Se a temperatura variou durante a ebulição, significa que eu tenho uma mistura, certo? E nós temos um segundo caso que é a mistura azeotrópica. As misturas azeotrópicas, elas comportam-se como se fossem substâncias puras durante a ebulição. Vejam, durante a fusão a temperatura variou e durante a ebulição a temperatura permaneceu constante. Aí vocês vão me perguntar assim, professora, e se eu confundir, por exemplo, esses gráficos? Não tem como. Primeiro, substância pura. Vamos voltar. Substância pura apresenta ponto de fusão e ebulição constantes. Mistura apresentam pontos de fusão e ebulição variável, sendo que nós temos que observar as misturas eutéticas comportam-se como se fossem substâncias puras durante a fusão, porém a ebulição é variável, e as misturas azeotrópicas comportam-se como se fossem substâncias puras durante a ebulição, porém a fusão é variável. Então, se variou um dos pontos de fusão ou ebulição, já descartamos a possibilidade de ser uma substância pura.
Por quê? Substâncias puras apresentam tanto ponto de fusão quanto ponto de ebulição constantes, ok, gente? Bom, gente, como dizia meu amigo Einstein, a partir do momento que uma mente se abre a uma nova ideia, a um novo conhecimento, jamais se volta ao seu tamanho original. É isso que eu espero de vocês, que vocês tenham ampliado a mente de vocês, o conhecimento de vocês, ok? Beijos e até mais!